everybody, how have you been? My name is Bianca and 911, what's your emergency? So my emergency is that today I have to teach countable and uncountable nouns. E é treta. A aula disso daqui já me custou o emprego. Vocês acham que o quê? Que PT e PSDB, que isso é treta? Vocês não sabem o que é countable versus uncountable dentro de uma sala de aula. Primeira coisa que você precisa saber é que somente os substantivos contáveis têm forma plural, porque dá para contar. Então a gente faz assim, tudo que tem plural é contável e tudo que não tem plural é incontável? Quase isso. Tá? Então vamos separar. Primeiro eu vou falar das características do que são substantivos contáveis, que são a maioria dos substantivos das coisas, e das características depois dos incontáveis, certo? A primeira coisa, a gente chama de substantivo contável não somente os substantivos concretos, geralmente são os concretos. Concreto é aquilo que tem forma, que tem existência física, né? Então, a garrafa, o carro, o menino, a bola, tudo isso são substantivos contáveis, countable nouns. Mas não só ter uma existência física, ele precisa ter uma forma própria, tá? Então, se é uma coisa que tem existência física e que tem um formato próprio, por si só, ele não precisa de mais nada, então ele é um substantivo contável, ok? O que não teria a forma própria? Responde aí pra mim, qual é o formato da água? Não sei. Do leitinho com pera que você tá tomando aí. Qual o formato da água? Aqui em São Paulo a gente não sabe. A gente não vê água há muito tempo. Galera, NASA, atenção! Parem de procurar água em Marte. Por favor, venham procurar água aqui em São Paulo. Qual o formato da água? Não dá pra saber. Todo mundo sabe que água é incontável. A gente não conta água. Então agora segura o seu argumento aí que você chega na cantina e pede 3 águas, que eu já vou explicar porque que ele não é, por mais que pra nós não tenha problema nenhum falar 3 águas. Então, por mais que Tom Jobim diga águas de março, isso não quer dizer que no inglês a gente use água como substantivo contável. Aí olha só, os substantivos contáveis, o que acontece com eles? A gente pode usar os artigos a, an, né? Afinal, an significa um, então você pode usar os numerais. Eles têm forma plural e basicamente é isso. Os contáveis são muito simples, na verdade. Me dá uma caneta. Olha só, agora eu tenho 2 canetas. Pen, pens. Agora, os incontáveis. Não são somente substantivos abstratos, porque nem todos os substantivos abstratos são incontáveis. Alguns substantivos abstratos são contáveis, do tipo sentimento é abstrato, mas ele tem plural, feelings. Essa diferença não ajuda em nada, na verdade, abstrato, concreto. Só que os substantivos incontáveis, quando abstratos, eles não têm formato próprio, eles dependem de algum container, alguma coisa para tomar forma. Então, quando eu perguntei qual é o formato da água, a água não tem formato, ela assume o formato dependendo de onde você botar ela. Ou em um enorme balde de água gelada. Lembre-se desta pequena frase. Espera aí, por que eu sempre me transformo em algo bobo como água? Eu sempre sou uma onda ou uma poça? Eu sei lá, Sam. Essa não é a hora nem o lugar para discutirmos isso. Então quando vamos falar sobre isso? Que tipo de superpoder eu realmente tenho? Pense bem sobre isso. Relaxa, Sam. Eu posso ser derrotado por esponja e nem precisa ser uma esponja vilão. Esqueça, Sam. É sério. As opiniões expressas nesse editorial não são de responsabilidade do Cartoon Network ou suas empresas afiliadas. Então a água fica lá dentro do balde, ela toma o formato do balde. Então a gente tem baldes de água. O balde sim, porque o balde é concreto
e ele tem um formato próprio. Agora a água não. Então, ok, a gente chega nos lugares pedindo 3 águas, mas na verdade você quer 3 garrafas de água. Então, 3 bottles of water. Bottle é um substantivo contável, water não é. A mesma coisa acontece com todos os outros líquidos, com qualquer farinha, qualquer tipo de pó, né, suspeito que você tem na sua casa. Então, assim, né, cuidado com quem você compartilha essas informações. Tudo que for material, por exemplo, madeira, wood, glass, qual o formato do vidro? Ele toma o formato que você der para ele. Grãos também, arroz. E você conta 2 arroz, 3 arroz. Como faz para contar os substantivos que não são contáveis? A gente usa outras coisas, então unidades de medida, pode ser de peso, altura, sei lá, altura, dá pra contar? 3 quilômetros de pavimento, dá pra contar. O que mais? A gente pode usar grãos, então um punhado, uma cumbuca, uma garrafa, um copo, uma pá. Então essa ideia do que é concreto e o que é abstrato não ajuda. O senso comum também não ajuda, então tudo isso na verdade que eu expliquei pra vocês nem sempre vai funcionar. Por exemplo, a palavra information, que é um substantivo abstrato e que teoricamente ele poderia ser contável, ele não é. Não existe informations em inglês, né? Então incontáveis não tem plural. Eles vão usar pieces of information para contar a quantidade de informações que você tem para qualquer coisa. Então, senso comum também não ajuda. É só a gente aceitar. Aceita, gente. Lembra que aprender um idioma é uma questão de fé, tá? Então, aceita que information não é uma palavra contável, não tem plural. Aceita que cheese também não é contável. Mas e a pizza 4 queijos? Você come 4 tipos de queijos, meu querido, e não 4 queijos. Qual o formato do queijo? Isso é determinado para cada idioma, não é pegar o português e agora vamos colocar todas as regras do português e só passar as palavras para o inglês. Não existe. Então, ficou com dúvida, olha no dicionário, lá eles dizem se a palavra é contável ou incontável. Precisa saber se é contável ou incontável para poder respeitar essas regrinhas de não usar plural, não usar determinante que seja numeral ou artigo, essas coisas. Alguns substantivos podem ou ser contáveis ou incontáveis, dependendo do significado que você vai dar para elas. Mas não é coisa pra gente estudar agora e nem para vocês se preocuparem. That's it, you guys. Thanks a lot for watching. You can find the PDF file for this class in our website. Subscribe. Remember to subscribe here, like, share this class with your friends, and follow us on Facebook and on Instagram. See you next class.